Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é o senador Aloysio Nunes, do PSDB. Boa noite, senador. Obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Gazeta. Nós acabamos de anunciar o corte do ajuste fiscal aí de 70 bilhões do orçamento da União. Um dos principais ministérios atingidos é o da educação, outro da saúde. Da pátria educadora. O que o senhor acha dessas medidas? É um ministério que é um corte que vai aprofundar a recessão. Nós já vivemos hoje um momento muito difícil, o desemprego aumentando, a inflação alta, e é um corte que vai aprofundar a paradeira da economia brasileira. Fora que o corte, especialmente na área da saúde, significa desativação de serviços. Um corte na área da saúde pode, às vezes, significar a diferença entre a vida e a morte. O governo tem 40 ministérios, 39. Tem 40 mil cargos de confiança e continua dando cargos de confiança, como disse o Neumann agora há pouco, em troca de apoio político no Congresso. Então, o governo que eleva a taxa de juros de 11% logo depois da eleição para 13,75%. Cada meio ponto de aumento na taxa de juros significa um aumento da dívida pública de 7 bilhões de reais. Então, só esse aumento da taxa de juros, promovido pelo governo, do final, logo depois das eleições até agora, já representa metade do volume desse corte, 35 bilhões para um corte de 70. Agora, então, é um governo que não está sabendo direito o que fazer. Agora, quem acompanhou com atenção a campanha de 2014, viu o PT falando que jamais adotaria medidas contra os trabalhadores. Nem que a vaca tussa. Nem que a vaca tussa. Mas viu também o PSDB dizendo que era necessário um choque liberal, de medidas que seriam duras e que era preciso reformar. O que a gente vê agora é que o PT adotou um programa que era preconizado pelos PSDB e o PSDB ficou contra. Como é que o eleitor entende uma situação dessa? Bem, nós dizíamos que era necessário realmente tomar medidas para corrigir os rumos da economia brasileira, não é? Não apenas o corte de despesas, mas corrigir a política econômica. O corte de despesas, onde é que está o corte de despesas de manutenção do governo? O governo que tem 40 ministérios, 39, 40 mil cargos de confiança, um governo que continua aumentando a taxa de juros e com isso aumentando a dívida pública, é um governo que não quer sair do buraco em que ele mesmo se meteu. Se a presidente Dilma tivesse a grandeza de dizer o seguinte: olha, eu errei, essa confusão eu mesmo criei, vamos ouvir a sociedade. Você já viu algum político fazer isso? Já, muitas vezes. Quem? O Fernando Henrique, por exemplo. O Fernando Henrique em relação à política cambial. Não é? Então, ela disse: erramos, vamos corrigir. E chamar as pessoas para conversar. Chamar a oposição para conversar, inclusive. Não é? O que vocês sugerem para darmos um novo curso à economia brasileira? Porque é disso que nós precisamos. Não basta simplesmente aumentar juros, aumentar impostos, não é? Cortar gastos da saúde ou da educação, tirar direitos trabalhistas. Agora, tem que dizer para onde é que nós vamos. E para isso tem que abrir um pouco, chamar as pessoas, conversar, propor. Entendeu? Agora, o governo parece ter saído do corner, das cordas, usando linguagem de boxe, na questão política, né? Ele parece já ter conquistado o apoio às medidas que não são populares no Congresso. O senhor acha que o governo vai continuar nadando de braçada, como está? Nadando de braçada não, porque são medidas impopulares e medidas que, além de impopulares, estão... é como se você apagasse incêndio com gasolina, não é? Por uma medidas impopulares, às vezes o governo precisa tomar mesmo, mas elas precisam ser eficazes. E, na nossa opinião, essas medidas não são eficazes, não é? Então, você soma a impopularidade com a ineficácia. É uma combinação difícil de uma base política de sustentação como essa que a presidente Dilma tem, aguentar. Você tem rivalidades muito grandes entre os partidos que dão sustentação a ela, PT e PMDB. Você tem dentro do próprio PT gente que bombardeia a presidente Dilma, a começar pelo mentor dela, o ex-presidente Lula, que faz um aceno a ela e outro aceno, e outro lado chama o exército do MST, como ele diz, para combater as medidas do governo.
Então, os equilíbrios são muito precários. Essa geleia geral da política brasileira, ela não acontece um pouco pelo fato de nós não termos partidos ideológicos, nós temos essas coalizões de ocasião, cada dia vale uma coalizão. Nós não temos um partido de direita, nós não temos um partido de esquerda. Não tem. Isso vai acontecer um dia no Brasil? Nós teremos uma reforma política que leve a isso? A reforma política que está em curso, acho que pode piorar, na minha opinião. Se nós não temos partidos que tenham mínimo de capacidade de exprimir uma corrente de pensamento, alguns têm. Eu acho que o PT, de alguma forma, tem. Exprime um certo... O meu partido, o PSDB, também tem. Eu acho que o PDT, alguma coisa nessa linha, o PSB... O senhor conseguiu citar 4 em 40. Não, o Democrata é um partido liberal, não é? Agora, tem 38, na Câmara dos Deputados tem 28 partidos. O PPS tem algo a dizer, o próprio PSOL, não é? Agora, o fato é que 28 partidos, nós não temos na sociedade brasileira 28 correntes de opinião para se representar no Congresso. Claro que não. Muitos desses partidos são simples siglas nomeadas. Bancada de aluguel. Que alugam tempo de televisão, né? Que vivem do fundo partidário. São muitos partidos controlados por 2 ou 3 indivíduos, uma família que controla um partido. Partido unipessoal, né? Unipessoal. E essa reforma política está caminhando para um sistema que eu acho pior ainda, que é o chamado distritão, que aí acaba com os partidos políticos. Agora, rapidamente, porque o nosso tempo está se esgotando. O senhor acha que políticos que estão no Congresso vão fazer uma reforma política que atenda aos anseios da sociedade e contrarie os seus próprios interesses? O senhor acredita nisso? Acho muito difícil. Eu, por exemplo, defendo o voto distrital. Eu sou defensor do voto distrital. Puro ou distrital misto, como se faz na Alemanha. Não vejo a menor chance disso emplacar. Eu defendo o fim das coligações nas eleições proporcionais, para exatamente evitar essa confusão de siglas. Esse acordo de jacaré com... Jacaré com cobra d'água, com cachorro. Não é? Não tem a menor chance de passar. Não é? Agora querem acabar com a eleição municipal, quer dizer, coincidir a eleição de presidente, governador e prefeito. Simplesmente você suprimir do calendário político o momento em que o cidadão discute os problemas da sua cidade. Despolitiza completamente a eleição. Então está piorando, esse é que é o problema, na minha opinião. Bom, infelizmente nosso tempo se esgotou. Agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Gazeta. Muito obrigado. Eu que agradeço. Juliana.